A paz do Senhor, meus irmãos, espero que você esteja bem, aí onde é que você esteja acompanhando essa aula. Hoje nós falaremos sobre a última lição da nossa revista sobre a salvação. O título é Ressurreição e Glorificação, o desfecho da salvação eterna. É aquele assunto que todo mundo gosta de falar, não é verdade? Falar sobre coisas maravilhosas, sobre a razão da nossa esperança, né? Hoje estou eu aqui, Natan, do Vila Luzita, acompanhado do meu grande irmão Neemias de Parque Seleta, e nós vamos comentar essa lição para a glória e honra de Deus, né? Amém. Antes de nós entrarmos nessa lição, gostaria de fazer um breve adendo aqui, né? Por quê? Existem algumas doutrinas na nossa teologia que, se você acredita ou não, se você acredita de uma forma diferente, Monemias, você vai ser salvo do mesmo jeito. Por exemplo, existe uma discussão antiga, né, a respeito aí das concepções escatológicas, que cada igreja que você vai, às vezes é uma compreensão muito diferente. Mas independente se você acredita que o arrebatamento é antes, no meio, depois, você vai nele do mesmo jeito, não é verdade? Então isso não traz prejuízo para a sua salvação, se você acreditar ou não. Mas hoje nós vamos tratar de uma doutrina que ela é essencial para a nossa fé, né? Que é a doutrina da ressurreição, não é verdade? O apóstolo Paulo já veio dizer isso, que se não cremos na ressurreição, é vã a nossa fé. Então, esse tema da ressurreição, ele não se encaixa naquele tipo de doutrina que você pode mudar de igreja para igreja. Se encaixa naquele tipo de doutrina que é um pilar da nossa fé, é o pilar da fé cristã, tá? Se não crermos nisso, provavelmente nós também não poderíamos ser chamados de cristão, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e nós ressuscitaremos também no último dia. Estou aqui com o nosso irmão Neemias, e dentro dessa doutrina da ressurreição, antes de você ser ressurreto, você precisa ter um corpo aqui na terra, você precisa ter uma vida, né, aqui na terra, constituído aí o seu corpo, né, e também morrer para depois ser ressurreto por Cristo. Gostaria que você pudesse comentar, irmão Neemias, como é que esse negócio de ressurreição, de corpo, morte, ressurreição, para os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando. Amém. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também agradecer a Deus pela sua vida, irmão Natan, pela vida do irmão Giva e pela vida de todos que vão ouvir esse bate-papo. Deus seja louvado pela vida de todos. É de suma importância a gente ter em vista o propósito original. Quando nós falamos de propósito, nós entendemos que Deus, ele é um Deus intencional. Que tudo que ele criou com um propósito. Então, é uma verdade central da fé cristã, que Jesus, ele encarnou, ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, a morte e a ressurreição de Cristo é a base, é o fundamento da fé cristã. Porque se Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a nossa fé, ela não é inútil, ela não é vã e ela não é fútil. Porque se Cristo ressuscitou, todos aqueles que confiam a sua vida a Ele também vão ressuscitar. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar
para os nossos ouvintes que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou. Amém? Eu gostaria de ler apenas um trecho aqui na introdução que diz assim: não somos apenas matéria, deixando de existir e encerrando nossa existência após a morte. Também não nos tornaremos uma alma perdida para sempre. Eu achei muito interessante esse comentário do nosso irmão Éden, porque é importante que o nosso ouvinte, que é aquele que está crescendo na graça e no conhecimento, ele entenda que o ser humano, ele não é constituído de duas dimensões, como os gregos acreditavam na dicotomia, que o homem tinha um corpo material e uma alma imaterial. E esse corpo, no tempo, ele ia se desgastar e entrar num processo de morte. Porém, a alma que era imortal, ela continuaria. E é interessante que nós, cristãos, nós acreditamos na tricotomia, que o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Então, o ser humano, ele é constituído de 3 dimensões. Então, é daqui que a gente precisa entender esse plano salvífico, porque Deus não salva apenas o espírito, ele salva também a alma e ele também salva o corpo. E nós estamos aguardando o desfecho final, que é a salvação do corpo, através da glorificação e da ressurreição. Maravilha. É um tema bastante interessante, né? Porque o apóstolo Paulo, quando ele prega, especialmente ali em 1 Coríntios capítulo 15, sobre a ressurreição, ele está indo contra toda uma cosmovisão grega, como nosso irmão falou, né? Nós podemos ver ali em Atos 17, 32, que os gregos, eles rechaçavam essa doutrina da ressurreição corpórea, justamente pelo que o irmão estava falando. Ou seja, eles entendiam que o corpo era algo imperfeito e a alma era algo que deveria ser cada vez mais aperfeiçoado. Tanto é que em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer que a mensagem de Cristo era loucura para os gregos. Por quê? Porque na cosmovisão grega, você dizer que um Deus santo, pleno, todo-poderoso, se encarnou, ou seja, se colocou num corpo, era loucura, porque para eles o corpo era algo indigno, não era algo pleno, não era algo santo. Não é? E na igreja de Corinto você tem ali era uma cidade extremamente influenciada pela cultura e filosofia grega, né? Que chamamos de cultura helênica, né? Ali também, na igreja de Corinto, você tinha alguns judeus também, né? Não era só pessoas de origem grega. Os judeus, eles já tinham mais facilidade de compreender a ressurreição. Eles não tinham essa cosmovisão tão negativa a respeito do corpo. Mas você tem um grupo de judeus chamados saduceus, que eles não acreditavam na ressurreição e, porventura, poderiam influenciar alguns dos irmãos ali na igreja de Corinto. Então, quando Paulo prega sobre a ressurreição, não só em Corinto, obviamente, mas em todo lugar que ele ia, ele pregava a respeito disso, mas especialmente em Coríntios, no capítulo 15, que ele gasta
muitos versículos com esse tema, ele está, de certa maneira, confrontando toda uma cultura, uma filosofia imposta naquela época. Só que ele decide comprar essa briga de peito aberto, por quê? Porque é uma doutrina central, não é uma doutrina marginal, é uma doutrina que, se nós não cremos, nós teremos problema em professar nossa fé, como nosso irmão disse aí. Então, o apóstolo Paulo, ele prega, mesmo tendo toda uma cosmovisão contrária a essa doutrina, para confirmar essa doutrina de que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Graças É verdade, irmão Deus. Neemias? Graças a Deus. E o texto ele vai dizer, em 1 Coríntios também, vai dizer a respeito disso, mas em outros textos do Novo Testamento a respeito de que Cristo apareceu ressuscitado várias vezes, né? O apóstolo Paulo, ele traz esse argumento de que ele foi visto por Pedro, foi visto por mais de 500 irmãos, foi visto por ele mesmo, e isso era uma prova de que Cristo realmente tinha ressurgido dos mortos, não é mesmo, irmão Neemias? Graças a Deus. Irmão Natan, muito interessante os argumentos que você teceu até o momento. E eu estava aqui pensando, enquanto você estava discorrendo sobre o assunto, que é impossível a gente falar de ressurreição sem pegar o contraste. Porque só é possível ressurreição se houver morte. E o que é interessante é que a morte não era para existir. Deus não criou o homem para morrer. A morte é uma coisa estranha. E a morte, ela foi introduzida no mundo por causa da desobediência de Adão. E é interessante que existe uma escola de filosofia chamada estoicismo. O estoicismo, ele apregoa que a morte é uma coisa natural e que, se você vive uma vida pautada em valores, se a sua vida moral, intelectual, ela se eleva no desenvolvimento de virtudes, quando a morte chegar, você não precisa ter medo. Você pode ficar tranquilo e recebê-la com serenidade. Aí tem uma outra escola filosófica chamada materialismo. Qual que é a premissa central do materialismo? Que tudo é matéria. E que a matéria, ela é indestrutível, que ela não acaba. Então, o nosso corpo, que é matéria, quando ele entra no processo de deterioração e de dissolução, essa matéria que constituía o nosso corpo, ela não vai se perder, mas ela vai se tornar uma outra coisa. Poeticamente, alguns dizem que a morte, ou a dama enigmática, ela é uma companheira de viagem. Que nós estamos sendo acompanhados por ela, que o homem já nasce morrendo. Só que, biblicamente falando, irmão Natan, a Bíblia não trata a morte como uma coisa natural, mas como consequência do pecado. A morte não trata a dissolução do corpo como uma coisa que vai se tornar outra coisa. Não. A morte, em 1 Coríntios capítulo 15, ela é descrita por Paulo como o último inimigo a ser vencido. Então, na perspectiva bíblica, a morte é uma inimiga. E somente a ressurreição, que é a vida que passa pela morte e sobre ela triunfa, é a vitória completa que é fornecida
através de Cristo. Então, isso é muito interessante e a gente nos alegramos diante dessa verdade magnífica, não é, irmão Natan? Glória a Deus mesmo. É uma verdade maravilhosa, né? Amém. Uma verdade maravilhosa, na verdade. E isso também nos traz à tona, né, a própria morte de Cristo, né? Sim. Porque muitas pessoas viram Jesus morto, né? Viram Jesus morrer mesmo. Viram ele descer da cruz ali, carregado. Viram ele ser sepultado, né? A Bíblia nos mostra que era uma época, Jesus foi crucificado numa época em que Jerusalém estava lotada, na verdade. Muita gente viu ele morrer, né? E quando nós analisamos o texto ali dos 2 discípulos de Emaús, isso foi um baque muito grande para os discípulos, né? Que esperavam outro tipo de libertação terrena, né? Mais militar do que uma libertação tão completa que Cristo nos trouxe, né? E mesmo com tantos testemunhas da morte de Cristo, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar sobre os testemunhos da ressurreição de Cristo, né? Ele vai falar, olha, apareceu a Maria Madalena, a Pedro, os discípulos no caminho de Emaús, alguns apóstolos, etc. E é muito interessante, assim, irmão Neemias, que eu estava estudando a respeito disso, né? Nós temos uma discussão historiográfica muito grande a respeito de grandes personagens da antiguidade, em geral. Não apenas personagens bíblicos, mas personagens diversos, né? Como reis, imperadores. E quantas histórias desses reis chegam até nós, né? Só que às vezes são histórias construídas, né? Chamadas narrativas, que têm um propósito. Muitos ateus, muitas pessoas que não professam a fé em Jesus, eles acreditam que Jesus não ressuscitou, que isso era uma narrativa para comprovar uma fé. Mas quando nós analisamos historiograficamente a construção do texto bíblico, a gente vai perceber que, na verdade, a Bíblia ela faz uma espécie de contrafluxo de narrativa. Ela faz uma espécie de antinarrativa, né? Como assim? As primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram 2 mulheres. Aí Marcos 16:1. E uma delas ela ficou conhecida como uma mulher pecadora antes de conhecer a Cristo. Ora, mulher não tinha testemunho válido naquela época. Depois apareceu aos apóstolos, a discípulos, que eram pessoas sem muita credibilidade no contexto da época. Não eram pessoas que tinham nome a zelar, eram uns pescadores, um publicano. Então eram pessoas que não tinham credibilidade social. Você tem um monte de discípulos que não tem nome, que diz, ó, tantos discípulos viram. Os 2 discípulos de Emaús mesmo não tem nome. Quem são eles? Ninguém sabe. Né? Mais de 500 irmãos que ninguém sabe o nome. Ou seja, a Bíblia está falando o tempo todo da ressurreição de Cristo, mas por intermédio de pessoas que não tinham credibilidade social naquela época. Se os autores bíblicos quisessem construir uma narrativa, eles teriam pegado o nome de alguém mais importante. Falar, olha, fulano, o governador ali, Pilatos, viu Jesus ressuscitar. O grande doutor da sinagoga viu. Mas não, ele não pega essas pessoas. Ele pega as pessoas com menos credibilidade. Para nós entendermos o quê? Que a ressurreição não é uma narrativa contada, mas é uma verdade mesmo. Quando nós olhamos a história da igreja, especialmente a história da igreja primitiva, você vai ver tantos irmãos dando a vida por esse testemunho de que, olha, Jesus ressuscitou. E as autoridades falam, se você falar isso, você vai morrer. Não tem problema, eu morro, mas Jesus ressuscitou.
Se for um ou outro, a gente até entende, né? Fala, isso é uma loucura desse povo aí. Mas foram milhares de pessoas que decidiram entregar a sua vida das piores maneiras possíveis por um testemunho de que alguém ressuscitou. Então, historiograficamente, nós temos prova suficiente de que Jesus morreu na cruz e que Jesus ressuscitou também, né? Deus seja louvado. O testemunho dessas pessoas, ele não é construído para ser uma narrativa, ele é construído para ser uma verdade, um fato proclamado pelas Escrituras. Deus seja louvado. Mesmo, Acredito nisso piamente, irmão Natan. Dentro do que você estava tratando sobre a questão do testemunho, eu achei fantástico, sensacional o seu argumento, porque nós homens, nós pregamos com palavras, só que Deus, ele prega com ações e com atitudes. E em Isaías tem um texto que eu amo, que diz assim: Deus, ele, através de Isaías, ele fala: não há ninguém que se compare a mim. Não há outro como eu. Eu sou único, porque eu anuncio o fim no começo. E é interessante que você falou sobre o testemunho de Maria Madalena, você falou sobre o testemunho de Pedro, também conhecido como Cefas, daquelas pessoas que Paulo diz que foram mais do que 500. E todos esses foram testemunhas ocular do Cristo ressurreto. Mas eu gostaria, em contraponto ou numa outra perspectiva, de falar do testemunho que Deus deu desde o começo. E qual foi os 4 evangelistas que Deus usou para falar sobre essa mensagem da vida, da morte e da ressurreição? Os 4 evangelistas são as 4 estações. Porque o verão fala da beleza, fala da bondade de Deus. Quando você olha a beleza da natureza, você se lembra do Salmos 19, onde o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí ele diz que um dia faz poesia ao outro dia, contando a sua beleza, a sua magnitude. Então, o verão, ele fala da beleza, da bondade e da graça de Deus que nos enche o coração e nos agrada aos olhos. Só que vem o outono. E o outono, ele fala de um período onde as coisas começam a murchar, onde as coisas começam a se deteriorar e entram num processo de morte. Só que depois vem o inverno. O outono, ele fala que todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Então, depois que Adão caiu e a humanidade caiu com ele, todo homem vai passar pela morte. Com exceção do nosso irmão Enoque e do nosso irmão Elias, que não provaram a morte, com exceção dos dois, todos nós que não formos arrebatados, passaremos pela morte. A morte é um veículo inevitável, a não ser nesses casos que a gente acabou de mencionar. Então o outono fala isso, que tudo que entra no tempo e que nasce e se desenvolve, vai morrer. Só que em seguida também temos o inverno, que é uma das estações caracterizada pelo frio e pela chuva. O inverno já é Deus falando sobre juízo. É Deus falando que
aqueles que não estiverem salvos dentro da arca que é Cristo, vão provar a tempestade da ira divina. E vem a quarta estação, que é o nosso ponto, que é a primavera, onde as coisas começam a acontecer, onde há uma movimentação no seio da terra. E aquilo que morreu no outono e passou pelo frio do inverno, começa a ressurgir e começa a nascer para uma outra e extraordinária vida, ou para um outro ciclo. Então, Deus, desde o começo, através da própria revelação geral, através da natureza, ele já está nos mostrando que o destino final daqueles que acreditam em Cristo é ressurgir para a glória eterna. Maravilha, irmão Neemias. Vamos... A gente falou sobre Jesus Cristo, né? Sobre a ressurreição de Jesus. Ela foi maravilhosa, foi poderosa. Mas essa ressurreição não vai parar em Jesus Cristo, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios que Jesus é a primícia, né? Dos que morrem, mas e depois vão ser ressuscitados os que já morreram em Cristo. Como o irmão falou, os que ficarem arrebatados não passarão pela morte, mas passarão pela transformação, né, do nosso corpo. E nós temos aqui o tema da ressurreição e glorificação dos salvos, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar isso aí, irmão Neemias? É uma pergunta muito pertinente e muito boa, porque o próprio Paulo, ele diz que Jesus foi o primeiro. Quando Jesus ressuscitou, Paulo usa o termo primícias, que ele foi o primeiro e que esse processo também acontecerá com os salvos. E é interessante, irmão Natan, que a Bíblia fala de duas ressurreições. Uma ressurreição que é para os salvos. João escreveu que todos que estão no sepulcro, todos, sem exceção, ouvirão a voz. Que voz? A voz do Criador. E sairão. Ou seja, ressuscitarão. Aí João diz que uns para vida eterna e outros para a morte ou para a condenação eterna. E o que é interessante dentro desse ponto? Que segundo Deus, só existem duas classes de pessoas: justos e ímpios, salvos e não salvos, luz e trevas, filhos de Deus e filhos do maligno, trigo e joio, prudente e insensato. Então, é interessante que Cristo, ele foi o primeiro para que aqueles que creram no seu nome também fossem alcançados por esta dádiva. Agora, irmão Natan, você me fez uma pergunta muito interessante e eu quero rapidamente sintetizar a resposta, porque é muito mais profundo do que o nosso tempo nos permite, mas dentro da sua pergunta surge outra pergunta, porque quando o homem morre, o homem justo e o homem ímpio, o que acontece? Para onde ele vai? Então, em Eclesiastes capítulo 12, diz que quando o homem entra no processo de morrer e ele morre, o corpo volta à terra. E o espírito volta a Deus que o deu. Só que a pergunta é, para onde é que a parte espiritual, que é conhecida como espírito e alma, vão? E é interessante que o próprio Jesus,
ele dá a resposta na metáfora do rico e do Lázaro. Porque Jesus ele está falando que existe um lugar espiritual onde o espírito e a alma do justo e do ímpio vão aguardar para ressuscitar, uns para a vida e outros para a condenação. Eu gostaria, se possível, que o irmão continuasse dentro daquele argumento que você levantou para dar o fechamento nessa parte. E a bênção é muito grande, irmão Natan. Amém, é verdade. Esse é o famoso tema do estado intermediário dos mortos. Exatamente. Né? O próprio texto, Lucas, né, vai falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. Ele fala que o Lázaro ele foi para um lugar chamado Seio de Abraão, né? E o rico ele vai para um lugar chamado Hades, né? E ele vai dizer dentro da parábola que o Lázaro está recostado, né, no peito ali de Abraão, enquanto que o rico está lá em tormentos, em sofrimento. Então nós entendemos que esse estado intermediário ele já é uma espécie de antecipação do estado final, né? Os mortos justos, os que morreram em Cristo, eles já estão em estado de descanso. Mas qual que é a diferença do estado final? Eles ainda não têm o corpo que será dado para ele na ressurreição. Os mortos ímpios também já estão em estado de tormento, de sofrimento, mas eles também não estão com seus corpos, porque eles ainda não foram ressurretos pelo poder de Cristo. Então nós temos esse estado intermediário dos mortos, onde o justo já está descansando, já está na presença de Cristo, mas como o irmão falou, de maneira espiritual, né? Apocalipse capítulo 6 vai dizer que as almas daqueles que foram mortos por nome de Cristo clamavam diante do altar pedindo justiça, né, a Deus. Isso é uma coisa interessante porque nós vemos que é uma alma que está em condição de alma e que ela tem consciência do que ela passou aqui na Terra, né? Então, né, isso é um tema muito difícil de tratar porque a Bíblia ela não dá tantos detalhes, mas muita gente pensa que quando a gente morre, a gente sofre tipo um reset, né? Eu esqueci de tudo agora. Acabou. Acabou. Não. A gente vê que essas almas, elas lembram do que elas passaram aqui na Terra. Talvez elas não tenham consciência do que está acontecendo hoje na Terra, mas pelo menos o que aconteceu com ela, ela sabe. Só que ela está num estado de descanso, num estado de gozo, juntamente com os irmãos e aqueles grandes personagens da Bíblia que estão lá também, né? Já os ímpios, né? Eles já estão em estado de sofrimento, tanto é que o rico, ele pede ali para o pai Abraão que permita, né, que Lázaro molhe a ponta do dedo e encoste na ponta da língua, né? E a resposta foi muito interessante, né? Nem os daqui pode vir para esse lado e nem os desse lado pode vir para lá. E aí ele vai clamar, né? Falar, então deixa eu voltar, ou alguém voltar, para avisar os meus parentes ali, né? Ele fala, não, lá já tem os profetas, não é verdade? Então nós temos esse estado intermediário ali, tá? Que são pessoas que morreram antes do arrebatamento, né? Nós poderíamos entrar até numa discussão escatológica, mas aí, como o irmão falou, é uma discussão muito grande, né? Não dá pra gente fazer aqui, né? Mas nós cremos o quê? Que no dia do arrebatamento, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Que os mortos, ao som da trombeta, ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão e terão seus corpos transformados. Já os que estiverem vivos serão arrebatados e, ao mesmo tempo, transformados, né? E nesse momento é que os salvos, aqueles que morreram em Cristo
e aqueles que estiverem vivos no advento do arrebatamento, eles receberão esse novo corpo. Aí acontece a ressurreição, de fato, não é verdade? Já os ímpios, né, como nós compreendemos escatologicamente, eles não vão ressuscitar nesse período do arrebatamento. Segundo a doutrina, né, que cremos, eles ressuscitarão só no último dia, lá no julgamento final, Apocalipse capítulo 20, né? Onde eles também ressuscitarão. Também essa ressurreição será pelo poder de Jesus Cristo, né? Porque a Bíblia ela revela diversas vezes que a ressurreição é uma obra de Cristo, né? Em alguns momentos ela fala como uma obra de Deus, lá em Mateus 22, 29, mas a ênfase ela sempre é dada para Jesus, né? Que tem a vida em si mesmo, né? João 5, 26, tem autoridade para que dê a vida, João 17, 2, Jesus é a ressurreição e a vida, João 11, 25. Então a ênfase da ressurreição é sempre jogada para Jesus. Então acreditamos que a ressurreição dos ímpios também será pelo poder de Jesus. Mas eles não ressuscitarão com corpos glorificados. Serão corpos para vergonha e desprezo eterno. Né? Preparados para viver eternamente. Viver, né? Mas um termo assim bastante difícil de você colocar, porque não é viver eternamente, mas preparados para morrer eternamente. Né? No lago de fogo ali que nós conhecemos como inferno. Muito interessante. É verdade? Então você tem essa dupla ressurreição, digamos, dos ímpios, que acontecerá no dia do arrebatamento, e dos injustos, dos justos, que acontecerá no dia do arrebatamento, e dos ímpios, que acontecerá no dia do julgamento final. Ambos receberão corpos diferentes, uns para glorificação e outros para desprezo eterno. Extraordinário. Não é mesmo, Estou Leniz? muito feliz de ouvir essas palavras, que são boas notícias. Verdade. E eu só queria fazer um pequeno adendo, rapidamente aqui dentro da sua fala. Foi bem destacado que haverá duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. Só que também é muito interessante ressaltar o ponto em que essa primeira ressurreição, você até falou sobre isso, ela tem 3 pontos. Então, Cristo ressuscitou primeiro, se tornando primícia dos que dormem. O segundo ponto dessa primeira ressurreição se dará quando a última trombeta soar, que os mortos em Cristo ressuscitarão. E o terceiro ponto que você citou rapidamente, que está em Apocalipse, que aqueles que vêm do período de grande tribulação, que selaram o testemunho da fé com o próprio sangue. Então, eles ressuscitarão também. E um outro adendo também que se faz necessário dentro do que a gente está dialogando é que, segundo a metáfora que Jesus contou, o Sheol, que é uma palavra hebraica, ele retrata a mesma questão que é no Novo Testamento, que é o Hades. Então, Sheol, Hades, são a mesma coisa. Sim. É um local, claro, que de natureza espiritual. E antes da encarnação de Cristo, o texto bíblico diz que tanto o justo como o ímpio, quando eles morriam, eles desciam. Então, se a gente pudesse dizer de forma figurada a localização desse local onde os mortos aguardam a ressurreição, a linguagem bíblica diz que desce. E é tão interessante que Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que quando Jesus morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra. Então é interessante que, segundo a metáfora apresentada por Jesus,
Esse local espiritual onde estão os mortos, ele tem 3 compartimentos. Então, o primeiro compartimento, que é conhecido como Sheol, como Hades, que é a mesma coisa, onde estão o espírito e a alma dos ímpios. E tem um outro compartimento que é conhecido como seio de Abraão, como paraíso. E entre os 2 compartimentos existe um terceiro, que é chamado de abismo. E lá em Pedro, Judas, fala que aqueles anjos que não guardaram a sua posição, o seu principado, eles foram aprisionados em prisões eternas, na escuridão. Então, olha como isso é muito interessante. Porque os justos estão no seio de Abraão, no paraíso. No abismo estão esses espíritos que não guardaram o seu principado. E do outro lado, no compartimento também que está ali, nós temos o espírito e a alma dos justos. Só que quando Jesus veio e quando Jesus morreu, o espírito dele desceu para o Hades. E assim como aquele ladrão que disse, quando entrares no teu paraíso ou no teu reino, lembra-te de mim. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo. Porque segundo a Bíblia, quando o espírito deixava o corpo, ele descia para o Hades, para estar no paraíso, o espírito dos justos, e o espírito e a alma dos ímpios no Hades. Só que quando Jesus morreu e desceu, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele trouxe consigo o cativeiro. Então, o Hades continua no mesmo lugar, para baixo, só que Jesus trouxe o paraíso, trouxe o seio de Abraão. E Paulo diz onde ele colocou. No terceiro céu. E é nesse lugar agora, após a ressurreição, que o espírito e a alma dos salvos aguardam o soar da última trombeta para serem revestidos de imortalidade e incorruptibilidade, para encontrar o Senhor nos ares e estar com Ele para sempre. Muito obrigado por esse momento, pelo adendo. Maravilha. Deus seja louvado. Vamos falar também, irmão Neemias, a respeito da redenção de todas as coisas, né? Glória a Deus. Falamos da redenção e da glorificação das pessoas, né? Mas nós temos aqui que não é só o ser humano que irá ser diferente, né? O lugar em que estaremos será diferente também, né? Nós não estaremos num lugar de dor, de tristezas, né? Nessa vida nós vivemos aí num mundo recheado, né? E contaminado de pecados por todo lado, né? Todo lugar que você olha, você vai ver alguma coisa desse tipo. Mas na eternidade será diferente, não é verdade? Na eternidade não mais teremos que viver nesse mundo, né? Estaremos num lugar diferente. Que lugar é esse, irmão Neemias? Você pode falar aí pra gente? Muito. O endereço desse lugar aí não, né? É muito interessante a sua pergunta, dentro desse ponto aqui, a redenção final de todas as coisas. Salmo 115, verso 16, diz que os céus são do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, é interessante que o propósito de Deus sempre foi o homem na terra, exercendo domínio, governo e autoridade. Nós iremos para o céu? Sim. Em um corpo glorificado? Sim. Mas depois voltaremos para reinar na terra. Porque a terra, ela vai ser purificada. Então, é interessante que quando o nosso progenitor, Adão, ele caiu, a queda de Adão não foi apenas uma queda
da posição de domínio, de controle e de autoridade, mas foi uma queda também do mundo espiritual. Porque a queda de Adão, ela afetou toda a criação. Em Romanos 8, Paulo diz que toda a criação geme. Porque toda a criação, ela foi sujeita a um outro domínio. E por causa disso, a terra que não produzia espinhos, começou a produzir. Então, todo esse ponto de negatividade, de disfunção, de desestabilidade e de dor, ele se instalou através da queda de Adão. Só que temos o paralelo. Se o primeiro homem trouxe a morte, Paulo fala de um segundo homem. Em 1 Coríntios 15, 45, ele fala que Jesus ele é o último Adão. E como o último Adão, ele é o ponto final de Deus para a velha criação e o ponto de partida através da ressurreição para uma nova criação, para um novo domínio, para um novo controle, para uma outra administração. Então, toda a terra, a natureza, os animais, todos, quando nós formos glorificados através do processo da ressurreição e os ímpios forem julgados e lançados no lago de fogo, todas as coisas serão restauradas. Então não é apenas os homens que vão ser glorificados e restaurados, mas também a terra, a criação. Aleluia, glória a Deus, né, irmão? Isso é maravilhoso, né? E eu acho que talvez a notícia mais maravilhosa é que estaremos com Cristo para sempre, né? Amém. Aí na eternidade chegará o tempo em que, como diz ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que conheceremos face a face. Glória a Deus. Não é verdade? Estaremos com Cristo para sempre. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 21, 22, que lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia, estaremos com Cristo para sempre e que essa nova realidade será uma realidade completamente diferente, né, do que a gente vive hoje, né? Hoje nós vivemos ali, como diz o Salmo 144, a vida é um sopro, na verdade, mas a eternidade nem se compara, né? Nós vivemos numa vida aqui que ela é extremamente passageira, mas a eternidade, ela é totalmente duradoura, né? Você não tem tempo para a eternidade, a eternidade não acaba, né? E é isso que nós precisamos pensar, que apesar de muitas lutas, tribulações, angústias nessa terra, nada se compara ao que estaremos ao lado de Cristo na eternidade. É verdade, extraordinário. E nas minhas considerações finais aqui, eu só gostaria de colocar em pauta o detalhe. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E essa transformação, ela só é possível quando, na metáfora de Paulo, o trigo é colocado na terra quando morre. E quando o trigo morre, o germe, gerador da vida, ele surge. E aquele trigo se torna uma outra coisa. A identidade permanece a mesma, mas o fruto é outro. Então, o nosso corpo, que está sujeito à corrupção, à deterioração das células, ele na ressurreição será revestido de incorruptibilidade. Nosso corpo não passará por doença, por resfriado, por Covid ou qualquer outra coisa. Então, o nosso corpo fraco, ele será revestido de força.
E é interessante que é isso que aguarda os salvos. Então, esta é a nossa esperança, de que o nosso corpo abatido, sujeito à morte e à corrupção, ele será revestido de incorruptibilidade. E nós seremos como Cristo. E como era o corpo de Cristo, irmão? Os discípulos estavam dentro de um espaço físico. Jesus não precisou bater na porta. Estava trancado ainda. Ele entrou. Jesus, ali no Monte das Oliveiras, voou. Então você consegue imaginar o que é isso? A gente tenta, mas é muito maior do que a nossa imaginação consegue conceber. Então, Deus seja louvado, meu irmão Natan, por este momento e por essa palavra extraordinária que é a nossa esperança de que Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Glória E a estaremos Deus. com Ele para sempre. Amém, glória a Deus. Irmãos, essa é a nossa esperança, esse é o nosso destino. Se permanecermos em Cristo, Amém. seremos transformados e teremos o privilégio de estar com Cristo para sempre. Espero que você, professor, possa ter aprendido coisas novas e espero que você tenha uma aula abençoada aí na sua congregação para que vocês possam ser cada vez mais edificados na palavra de Cristo. Você que não é professor e está assistindo essa aula, que Deus te abençoe e que essa palavra possa penetrar no seu coração de maneira maravilhosa. Assim é a nossa oração e nosso pedido a Deus. Amém. Amém e obrigado. Amém.